Exposição das Sagradas Escrituras, no livro de Deuteronômio. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, irmãos. Deuteronômio capítulo 24, nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. São, de fato, muitas leis particulares e bem distintas umas das outras. Por isso, de modo prático, temos gastado algum tempo no capítulo 4 de Deuteronômio, porque esse capítulo, sem dúvida alguma, tem leis que precisam ser tratadas individualmente, né? Então, no capítulo 24, por favor, eu queria que você abrisse as Escrituras comigo, especialmente os versos 14 e o verso 15. Deuteronômio 24, verso 14 e 15, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 24, verso 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, Senhor nosso, quando abrimos a Tua palavra para lermos e ouvirmos a Tua voz, nós pedimos ao Senhor que venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos a glória e a maravilha da Tua lei nas letras e nas páginas da Tua santa palavra no Antigo Testamento. Nós clamamos ao Senhor, certos de que o Senhor ouve de fato a nossa oração. E como também o Senhor nos ensina na Tua palavra, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é soprada pelo Senhor. E ela é útil, então, Senhor Deus. E ela tem utilidade para a nossa restauração, correção, que possamos ter sabedoria e sermos edificados nela, para aperfeiçoados nela, servirmos ao Senhor. Então usa a Tua palavra para o propósito que o Senhor a concedeu, para o nosso bem e para a glória do Teu nome. Para que nós, Senhor Deus, nós que somos o Teu povo e que amamos a Tua palavra, nos assentamos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, então. Fala como o Senhor falou com Lázaro. E nos tira da morte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Existe um termo que é bem comum no interior. Acho que qualquer lugar que você viva, mais no interior, na capital você pode usar, mas não é tão comum, que é o termo empreitada. No interior ele chega a falar até empleitada ou empeleitada, ele chega até a usar esse tipo de terminologia, mas empreitada é uma expressão, uma palavra, que ela se contrapõe ao trabalho do diarista, mais ou menos assim. Então, um indivíduo, era muito comum lá no interior do Pará, meu pai contratava as pessoas para fazer algum serviço na terra. Então, ele pagava alguém por diária. Então, diariamente, aquela pessoa recebia, era um contrato, cada fim de dia eles recebiam o seu salário, aquilo que era acordado. Se era R$100 por dia, se era 50, não é importante, era o que era acordado. Acontece que, muitas vezes, a pessoa prolongava um trabalho mais do que o necessário para poder ganhar mais diárias. Então, isso acontece muito na natureza do próprio homem. Então, um trabalho que duraria 5 dias para ser feito, então, 5 diárias,
ele passa 10, porque ele vai ganhar por diária. Quanto mais dias ele trabalhar, mais ele vai comer, mais ele vai... Então, ele se aproveitava um pouco disso. O texto sagrado ele não lida com a realidade do trabalhador, ele está falando da realidade do que paga o salário. O que está implícito é isso, o que está explícito é isso. É óbvio que o que está implícito também é a justiça daquele que cumpre aquilo que foi acordado. Por isso, então, se fazia o que se chama de empreitada. Então, nós vamos fazer uma empreitada. Eu lhe pago tanto para você fazer esse serviço. Então, se a pessoa tinha que trabalhar logo e acabar logo o serviço, porque ela podia conseguir outro lugar para trabalhar. Então, na empreitada, ele ganhava o valor determinado, e ele, quanto menos tempo ele usasse, ele ganhava mais dinheiro e ia poder trabalhar em outro lugar. Na diária, não, ele acabava ficando muito tempo, porque ganhava por dia e ele acabava enrolando o trabalho. O texto fala desse, o que se chama de jornaleiro, né, o que ganha pelo dia de trabalho. Esse indivíduo aqui é aquele que tem o seu trabalho apenas, tem o seu salário apenas do que ele faz durante aquele dia. Jesus Cristo chega a contar uma parábola, até quando ele fala da misericórdia lá em Mateus, ele diz isso, que ele contratou as pessoas para trabalhar das 9 da manhã, depois meio-dia, e disse pagaria tanto por aquele dia de trabalho. E no final Jesus fala que contratou alguém que já estava quase no final do dia e pagou o mesmo salário a ele. Então era uma prática comum, dentro do Antigo Testamento como no Novo Testamento, a ponto de Cristo se utilizar na parábola de algo que eles conheciam muito bem, que era o trabalho de um diarista, o trabalho de alguém que faz o seu serviço naquele tempo específico em que lhe foi dado. Agora, o que é que essa lei, não é, basicamente, o que é que ela está tratando aqui? Certo? Então vamos olhar para o texto primeiramente, depois nós vamos extrair deles alguns princípios. Preste atenção na linguagem utilizada no texto. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado. Veja, aqui, essa é uma linguagem interessante. Esse jornaleiro, que é o indivíduo, por que eu sei que é a diária? Pelo termo e por causa do verso 15. No início do verso 15 ele diz, no seu dia, veja, no seu dia lhe darás o seu salário. Então, você, no seu dia de trabalho, após aquele dia de trabalho, acordado aquilo, ele recebe o salário. Não é? Então, o que ele está dizendo? Você não vai oprimi-lo. Veja a expressão, não oprimirás o jornaleiro. Esse jornaleiro, ele tem duas características, pobre e necessitado. São dois termos comuns até. São utilizados pelo menos 17 vezes no Antigo Testamento. Esse pobre e necessitado, né? Pobre e necessitado, é um termo utilizado. Veja, nós chegamos a cantar um salmo que diz, eu sou pobre e necessitado, Senhor, acode-me. Que essa é uma linguagem própria para descrever alguém que não tem, veja, ele não tem outra renda, ele não tem terra para trabalhar, e o que ele ganha é o que ele come. Se você retém o salário dele, entenda isso, não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado. E aqui, entenda, esse jornaleiro, esse indivíduo, ele tem essas características, pobre e necessitado. Ele não tem nada, ele não tem outra renda, ele não tem socorro externo. Se você não paga o que você disse que ia pagar, no dia que ele trabalhou, ele não vai ter o que comer. Ele não vai ter o que comer. A sequência do texto vai nos informar outro detalhe importante, porque essa fusão interessante na estrutura do Antigo Testamento, é que aqui em Israel você já tem um pouco dessa relação com o estrangeiro, uma vez que, dentre aqueles que saíram do Egito com Israel, estavam também aqueles que não eram de Israel. Então, esses vão se tornar os estrangeiros que também estão associados com eles na história. Por isso, a lei, ela não diz respeito apenas aos meus irmãos. Veja, seja ele teu irmão ou estrangeiro. Esse princípio aqui não vale apenas ao teu irmão, é também ao estrangeiro.
Isso aqui é a dignidade humana que está em jogo. É a dignidade humana que está em jogo. Uma vez acordado, ele trabalharia naquele dia, no final do dia, ele precisa receber o seu salário. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. Está contigo na tua terra e na tua cidade, seja ele teu irmão ou estrangeiro, não oprimirás o pobre e o necessitado, que é jornaleiro. No seu dia, verso 15, como eu coloquei, no seu dia, aqui é daí uma ênfase no caráter do acordado, ele recebe o que ele trabalhou naquele dia. No seu dia lhe darás o seu salário. Isto é, no final do dia, o que foi acordado, terminou, pague o salário dele. Pague o salário dele. E aí o texto diz, antes do pôr do sol. Interessante você notar, irmãos, que na sequência dessa mesma sessão, um pouco antes, nos versos 5, por favor, volte comigo na mesma sessão do capítulo 24 de Deuteronômio, ele diz assim, verso 6 particularmente, ele diz assim, não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo, ou vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra. Mas no verso 6 ele diz, não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Entende aqui, aquilo que ele é usado para o trabalho. Nessa lei, nós trabalhamos com aquele conceito da lei em que você não pode levar como penhor ou dar como penhor aquilo que é da tua subsistência. E a nossa lei no Brasil até ampara isso, né? A tua casa, o teu salário, isso não pode ser tomado como penhor, já que é um bem único que você tem. Se você tem 2, 3 casas, pode até ser, mas se você só tem uma casa, você não pode. É um princípio claro. E a lei de Deus vai dizer, olha, por que isso? Veja a expressão, assim você tomaria a sua vida, porque é o que ele tem para viver. É o que ele tem para sobreviver. Se você tirar isso dele, ele não tem onde morar e não tem o que comer. O Senhor preocupado com esse princípio, não é? O preocupado com esse princípio como está posto aqui. Agora veja ainda no verso 10. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Agora veja com o pobre, irmãos. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, veja aí a expressão, em se pondo o sol, porque lá no verso 15 ele diz, você vai pagar até o pôr do sol. Por que isso, né? Porque exatamente é o que ele tem para sobreviver, é o que ele tem para comer, é o que ele tem para poder se enrolar, que é o que o texto vai dizer aqui, olha. Ele vai dizer, em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto. Você pegou o manto dele de dormir como penhor, mas na hora de dormir, devolva a ele, porque ele não tem como suportar o frio. Só que aqui tem um aspecto positivo. Para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Essa é a justiça que o Senhor te ensina a fazer. Seja misericordioso para com ele. Isto te será por justiça. Pondo-se o sol, ou em se pondo o sol, devolva ele. E ele vai te abençoar. Ele vai orar por você. Aqui
ele usa a oração num aspecto negativo, isto é, ele diz assim no verso 15, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Para que ele não clame contra ti e haja pecado em ti. Ele é pobre e disso depende a sua vida. A expressão em hebraico é interessante, isso aqui é uma expressão intrigante, ele diz, e isso é a sua alma, e a isso ele eleva a sua alma. Isto é a sua vida. É disso que ele depende para viver. Ele trabalhou, ele é digno de receber aquilo que ele trabalhou. O que o Senhor nos ensina aqui de modo tão claro, irmãos, nós podemos dizer. E podemos ainda afirmar isso, né? Veja, no aspecto geral, ele nos ensina que o homem deve ser justo nos seus negócios. E o homem deve ser cortês no seu trato com todos aqueles que são pobres e aqueles que trabalham principalmente para você ou que prestam serviço a você. Ele fala diretamente ao pobre. Ele fala diretamente ao pobre. Porque se você dever alguma coisa a esse homem, se você tardar em pagar o que deve a ele, ele vive somente com aquilo que ele ganha. Você deixou de dar a ele o seu sustento diário. O seu sustento diário. Se houvesse bondade na humanidade, como os homens costumam dizer, eu vi até um teólogo de internet nos nossos dias, num programa de televisão, disse desavisadamente, o brasileiro é bom. Bem, só se for o brasileiro, porque o resto da humanidade não é. Não é porque é o que a Escritura diz, o homem não é bom. Se fosse bom, essa lei não precisava ser escrita. É da natureza do homem explorar o mais fraco. É da natureza do homem explorar o mais fraco. Uma lei como essa não deveria existir. Era para fluir naturalmente do nosso coração tão bom. Mas o Senhor não apenas ordena que não se deva fazer, como o Senhor diz, eu serei o seu advogado. Se você prestar queixa contra ele, a mim, eu vou tratar com ele da dívida que ele tem com você. Eu serei o seu advogado. Porque esse jornaleiro, pobre e necessitado, Calvino diz, esse pobre homem, tendo viajado todo dia, não tem nada para comer, mas somente aquilo que ele recebe pelo seu trabalho diário. Ele não tem o que comer, a não ser o que recebe pelo seu trabalho. E aí então Calvino continua, que crueldade! Quando o homem deve comer o fruto do seu trabalho, o suor do seu rosto, e ele suou para trabalhar e você reteve o seu salário. Isso é iniquidade. E daí ele diz, é por isso então que isso é adicionado. É o Senhor que sustenta a sua alma. E de uma forma expressa, não é? O Senhor fala àqueles que vão ter e produzir alguma coisa nessa vida.
Então, lá no capítulo 8 de Deuteronômio, onde nós já passamos por essa informação e por esse texto, o Senhor chega a dizer que é próprio do nosso coração também. O Senhor está preocupado exatamente com o nosso coração. É isso que é o tema e o foco central de Calvino. O Senhor está preocupado com o coração do homem. Porque no capítulo 8 ele diz, ora, quando você tiver entrado na terra e tiver conquistado riquezas e posse e gado e plantas e frutos, você vai dizer no seu coração, foi meu braço que me conquistou isso, que me fez ter essas coisas. Ele diz, não faça isso, diga antes no seu coração. Foi Deus que me deu força para adquirir. Ora, é natural no coração do homem se esquecer de Deus, ou se esquecer dos meios que Deus usou para que eu adquirisse aquilo. Entenda, o Senhor me deu força, mas foi por meio do meu trabalho, foi por meio do meu esforço, mas quem me deu foi Deus. Você entende? Essa é a lógica divina. Então agora eu tenho trabalhadores, eles trabalham a diária para mim. O que eu tenho é dado por Deus por meio do trabalho deles. Eu não posso me esquecer que é Deus quem está me concedendo aquilo. O trabalho deles e o fruto do trabalho deles que eu vou usar foi dado por Deus e eu preciso, então, segundo o meio de Deus, ser justo com aquilo. Se Deus disse a mim, não diga no teu coração, foi tua força que te fez conceder, obter tais coisas, diga no teu coração, foi Deus. Diga no teu coração, foi Deus que me concedeu esses trabalhadores. E esse é o meio pelo qual eu tenho aquilo que possuo. E eu trabalho deles. É o trabalho deles, isso aqui está claro. O homem não deve atribuir nada, irmãos, a si mesmo. Nada a si mesmo. Porque ao reter o trabalho de um pobre necessitado e reter o salário dele, começa com um desconhecimento de que o que eu tenho veio das mãos de Deus. E os meios que Ele me permitiu obter o que eu tenho, precisam participar do mesmo critério que todas as coisas me foram dadas. Esse é um crime, um pecado odioso, irmãos. Enganar um pobre do labor das suas mãos. Ele não tem terra, não tem outra terra. Ele não tem reservas. Ele tem aquilo que ele tem no dia, derramando o seu suor por aquilo. É pecado odioso diante do Senhor. O que Deus quer dizer, então, é claro. Ele ordena, de modo geral, toda maneira de bondade para com o pobre e para com o homem que trabalha para mim. E eu pagarei como acordado. Eu não vou defraudá-lo. Eu não vou enganá-lo. Se eu acordei o valor e o dia que eu pagaria, eu devo fazê-lo. Eu devo fazê-lo. Essa é a expressão exata. É interessante que a Escritura ainda, ela nos ensina que essa era uma prática comum até mesmo no meio de Israel, pecados graves. O Senhor vai proferir julgamento contra aqueles que falham em pagar os seus trabalhadores de modo apropriado. Por exemplo, profeta Jeremias, capítulo 22, eu queria que você abrisse as Escrituras comigo. Jeremias, capítulo 22, verso 13 em diante. Profeta Jeremias, capítulo 22, verso 13 em diante.
Veja o que diz as Escrituras Sagradas, irmãos. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Preste atenção nisso. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos. Ele abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor? Não é o agir dessa forma, o conhecer-me, o ser justo no pagamento? Profeta Isaías, capítulo 58. Profeta Isaías, capítulo 58. Preste bem atenção na palavra do Senhor ainda no verso 3. 58, verso 3 diz assim. Deixa eu ler do verso 1 ao 3. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz com uma trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Por que fazemos isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixas, para ferides com um punho iníquo. Jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e de cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Não é isso que Deus quer, que você seja justo? Quando vocês multiplicam as suas orações, vocês me buscam, vocês clamam por conhecimento, vocês desejam me conhecer, mas vocês não praticam a justiça. Nós não somos justos nos nossos negócios, nós não pagamos os nossos trabalhadores como devidamente ordenado pelo Senhor. O texto diz: se ele clamar a mim, esse não tem direito algum, nem mesmo alguém que o defenda. Ele tem uma esperança. O Criador de toda a terra, o juiz de toda a terra. Se ele clamar a mim, eu encontrarei pecado em ti.
Tiago, no capítulo 5, no Novo Testamento, nós temos isso declarado, eles não precisam nem clamar. É engraçado isso, porque lá ele diz, se eles orarem a mim, Tiago diz que eles não precisam nem orar. Acompanhem Tiago 5, verso 1 ao 4, acompanhem comigo, por favor, o que a Escritura diz. Tiago capítulo 5, verso 1 ao 4 diz assim, atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Você sabe o que clama? Porque vocês retiveram o salário deles. Isso clama aos ouvidos. E veja que linguagem. No Novo Testamento, isso me impressiona. Porque essa é uma descrição de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é comum. E ele diz essa expressão, ao Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. É como o sangue de Abel, que foi derramado no chão. Abel não podia falar mais. Então Deus se aproxima de Caim e diz, o sangue do teu irmão clama a mim. Deus criou esse mundo para ser o seu paraíso, a sua glória revelada, onde a justiça fosse feita, onde os trabalhadores trabalhassem com dignidade e os homens pudessem ter a sua riqueza em base de justiça. Não em roubo, não em engano, não em retenção de salário, não em termos de iniquidade, mas em justiça. E essa terra não suportará tanta contaminação. É isso que Moisés diz no livro de Levítico, o Senhor diz, essa terra vos vomitará, porque deixam cair a injustiça sobre o solo, o sangue do justo, o sangue do inocente, o salário do trabalhador. Até o nosso culto é afetado. Em Amós, no capítulo 5, capítulo 3 e capítulo 5, especialmente 5, Amós vai dizer, eu não suporto mais o som das vossas harpas e das vossas liras. Tira da minha presença o som das vossas harpas. Eu não suporto mais ouvi-las. Parem de cantar. Isso afeta os meus ouvidos. Eu não tenho prazer em ouvi-los. E ele continua. Antes flua
a verdade como um rio e a justiça como um rio perene. Verso 21 em diante do capítulo 5 de Amós. Antes flua a justiça, como diz as Sagradas Escrituras. Uma aplicação, eu diria, interessante, irmãos, foi feita particularmente por um teólogo que se utiliza de um argumento interessante para falar daquilo que o Senhor Deus tanto abomina na sua prática, que é um teólogo chamado Matthew Paul, que comenta todas as Escrituras, e quando ele diz, pague o salário em dia, ele trabalhou, pague, imediatamente pague, porque ele não tem o que comer, ele não tem onde dormir. Ele diz, justiça não pode ser negada ou retardada. É uma aplicação que ele faz desse texto. O que o Senhor está nos ensinando é, a justiça não pode ser negada ou retardada. Se ele fez, receba. Se ele foi condenado, que ele seja punido. Então, Matthew Paul diz, o que o Senhor nos ensina aqui é, a justiça não pode retardar, não pode se atrasar. Um teólogo chamado Rushduni, comentando esse texto, ele diz algo em cima do comentário de Matthew Paul. Ele diz assim, qualquer atraso na justiça, seja na corte ou na vida diária, é moralmente errado. Qualquer atraso, ele continua. A natureza do processo político nos nossos dias, ele ainda continua, é estranho ao conceito da justiça rápida, ou até mesmo estranho ao conceito da própria justiça em si. Ele continua no seu argumento. Deveria ser claro para todos nós que toda lei tem uma fonte e tem um conteúdo, e tem um contexto, melhor dizendo. A sua fonte pode ser o Estado, ou pode ser Deus. E o seu contexto pode ser a burocracia do Estado, ou pode ser a comunidade piedosa e o reino de Deus. E aqui vem a grande distinção, onde os pressupostos estão colocados. A burocracia, como fonte de lei do Estado, gera exatamente o que nós temos. A lei de Deus, que surge do próprio Deus, na comunidade do povo de Deus, no reino de Deus, ela é objetiva e direta. Acontece que os estudiosos, veja só, os estudiosos, eles defendem, é muito comum, não se fala em lei, que a lei do nosso país, ou a lei, o sistema legal que nós temos, jurídico que nós temos, ele diz que é fruto do mundo grego-romano. Eles não conseguem conceber a ideia de que veio de Moisés e do Antigo Testamento esse conceito. Eles apenas imaginam e conceituam como sendo próprio de Roma. Exatamente o contrário, em Roma, esses princípios individuais foram roubados por conta de muita lei. Ninguém mais se importou em cumprir esses princípios básicos de cuidado com aquele que trabalha para você, na sua casa. E a burocracia toma conta, o Estado toma conta, leis começam a surgir, você tem que pagar impostos para isso, e aquilo torna você incapaz de trabalhar. É interessante isso, porque no Antigo Testamento, onde você tem esse princípio claro estabelecido. Veja, o conceito de evolução darwiniano,
ele não é só a ideia de que o homem veio da não vida para a vida. Não é isso somente, não. O conceito de Darwin, ele passa pela literatura. Então, a ideia é uma evolução no conceito onde apenas o Império Romano vai ter. Por isso, eles pegam esse texto da lei de Moisés e colocam Moisés como se tivesse vivido já no Império Romano. Essa lei aqui foi escrita naquela época, que não pode ser tão antiga assim. É por isso que os liberais vão se matar na tentativa de defender que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Não é porque eles são simplesmente intelectuais, é porque eles não concebem a ideia de um mundo que não tem evoluído. Não tem evoluído. E, pelo contrário, nós temos a ideia de um mundo que evolui nos seus conceitos, não exatamente o contrário, como eles pensam. Isso faz com que você tenha que descentralizar o seu governo. Descentralizar não é dizer que nunca haverá corrupção, não é isso. Mas certamente você pode tratá-la em esferas menores e rápido. Um problema que aconteceu na casa de alguém vai ser resolvido na Justiça Federal daqui a não sei quantos anos. Não pode e não vai ser tratado diretamente. Em alguns casos, não. E nós acabamos de viver uma ansiedade na nossa justiça. Ouvi um membro do Ministério Público dizendo: qual o propósito de todo o trabalho? Não é ver o resultado do trabalho? O resultado do trabalho não é necessariamente o que eu ganho, é o que a lei é. Onde o criminoso é punido e o inocente é libertado. Isso é impossível, ele disse. Na estrutura que nós temos, isso é impossível, é negada a justiça. E ele disse, não é possível. Porque nós não podemos fazer justiça onde não termina um processo. E Deus diz assim: terminou o trabalho, pague. Se você não pagar, e ele orar a mim, e eu encontrar pecado em você, você sofrerá os danos disso. Isso nos faz pensar ainda mais. O trabalhador, irmãos, que é crente, teme a Deus, ele crê, ele espera que os meios legais possam despertar o senso da divindade, e onde os homens possam cumprir a lei como ordenado, e onde a lei pune aqueles que quebram os seus princípios, com rigor, para que seja exemplo para os outros. Experimente na sua casa fazer o que é proposto lá fora. Quando o pecado dos seus filhos não é tratado logo, e você faz uma reunião, depois outra reunião, depois ele se defende, outra reunião, ele explica. Quando os filhos começam a olhar e dizer, vale a pena então. Lembra-me da minha adolescência, quando desobedeci a meus pais. E meu pai me disciplinava. Meu irmão corria. Meu pai me disciplinava outra vez. Eu e ele aprontava. Eu me entregava logo, meu irmão corria. Aí eu aprontava outra vez. Meu pai já vinha para pegar e eu já me entregava logo. Meu pai me batia e eu preferia que ele me batesse do que falasse. As palavras dele doíam mais do que as lapadas. Tem algumas palavras que ainda
ressoam na mente da gente. E meu irmão corria. Um dia eu falei, rapaz, eu vou correr também. Esse negócio dá certo. E eu tinha condição naquela época de correr. Então, eu podia me arriscar. Só que, na quarta vez, meu irmão correu. E meu pai conseguiu, com a sabedoria dele, derrubá-lo. Coisa bonita a cena. Meu coração, assim. Agora ele vai me pagar. Aí meu pai trouxe ele e disse, agora você vai apanhar pelas 3 outras vezes que você correu. Eu falei, eu não vou correr nunca mais. Pelo que vi. Se ele não faz, ele cria em mim o senso de impunidade. Vale a pena não cumprir a lei. Se você faz isso em casa, o que é feito lá, a sua casa vai ser o caos. O que é feito na sociedade vai ser o caos na sua casa. E aqui o Senhor foi claro. No final do dia, antes do pôr do sol, pague, para que eu não te visite. O trabalhador que teme a Deus, ele não deve ser um homem que é amargurado com ricos ou com aqueles que têm posse, porque eles sabem que o que eles ganham é fruto do seu trabalho. E às vezes nós criamos circunstâncias terríveis, quando, por exemplo, que não é o caso jornaleiro, em hipótese alguma, nós temos um acordo de salário negociado, onde vai se ter um aumento tal, aquele aumento é dado, não como talvez eu quisesse, então a gente vai entrar em greve, porque não foi como nós planejamos. O crente não vai entrar nessa discussão, não é esse o ponto. Veja, se houve quebra de contrato, que se estabeleça os critérios da quebra de contrato, e que se lute contra isso naquilo onde é lugar necessário para se tratar de quebra de contrato. Mas o crente precisa ter essa consciência. Você não está desamparado diante da injustiça. Você pode clamar a Deus. Você pode orar ao Senhor. Você pode esperar por Ele. E você sabe que Ele ouve a nossa oração. Por outro lado, o patrão, o trabalhador, o seu trabalhador, ele precisa ver como Deus é justo por meio da maneira como você lida com Ele. Interessante. O último mandamento da primeira tábua, que trata do dia do Senhor, ele é dirigido diretamente ao patrão e ao pai. E diz, não trabalhará nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva. Veja, não está apenas debaixo da tua autoridade, quanto ao salário, mas até mesmo aos privilégios desse dia. Não faça trabalhar nesse dia aqueles que estão debaixo da tua autoridade. Pague aqueles que estão debaixo da tua autoridade, conforme acordado, no dia que foi determinado. O Senhor nos lembra disso, porque se você ainda olhar para o texto sagrado, no texto de Deuteronômio encerrando, que vai um pouco adiante, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo mais uma vez lá em
no texto do capítulo 24, ele diz assim, verso 17, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Lembra, irmãos, o que você era. Você era escravo no Egito, você trabalhava e não recebia. Você trabalhava mais do que o devido. Cada vez mais Faraó ordenava mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E vocês não recebiam, não recebiam. E vocês não tinham o que comer dignamente. E vocês trabalhavam mais do que todos os outros. Lembra disso. Lembra o que vocês eram. Lembra onde vocês estavam. Lembra o que vocês deviam. Lembra que vocês eram escravos e que Deus os arrancou dali com mão poderosa. E você sabe o que é isso? Deus fez o Egito pagar o salário. Deus disse, saia de casa em casa e peça a eles ouro, prata, e eles darão. Todo salário que não foi pago justamente foi cobrado. Foi cobrado. Vocês eram escravos. E por isso, eu ordeno a vocês, façam isso. Vocês vigiam em terra estranha. Façam isso. Toda a lei de Deus, ela tem fundamento na obra da redenção. É isso que se repete em Deuteronômio. Lembra de onde vocês vieram. E vocês lembram? Lá em Deuteronômio no capítulo 3 e capítulo 4. Quando Deus se apresenta a Moisés na sarça que ardia e não se consumia. E Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo. Vai e liberta o meu povo da escravidão. O nosso maior problema não é o salário que nós talvez não recebamos no dia. Nosso maior problema é que nós somos escravos. E se o Senhor não nos libertar, nós não seremos livres verdadeiramente. O nosso maior problema é que ele ensina agora, você que está sendo sufocado porque trabalha e não tem o que comer, rogue a mim. Lá vocês eram escravos de uma nação e vocês oraram a mim e eu ouvi. Em última instância, nós não pedimos apenas que o sistema de justiça funcione, também nós pedimos, mas nós pedimos escatologicamente, vem Senhor e nos arranca desse mundo de injustiça, de pecado, de miséria. Nós queremos entrar na terra prometida, onde não haverá injustiça.
É isso, em última instância, o nosso anseio. Nós não somos guerrilheiros. Nós não vamos quebrar as empresas. Nós vamos para a rua, botar máscara. Nós vamos orar. Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, vem e visita essa nação. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, levanta homens justos, Senhor, faz a tua justiça prevalecer. Senhor, nós não esperamos por um mundo perfeito aqui, nós aguardamos a tua volta. E é isso que o pensamento marxista odeia no cristianismo. É porque nós temos a esperança num mundo vindouro. A nossa esperança não está aqui, nessa terra. E não é esse o lugar que será perfeito, porque somos pecadores. Ele será perfeito no fim, quando o nosso Rei, o nosso soberano, o nosso Senhor, o nosso juiz, voltar. E ele então fará um grande tribunal. E expurgará toda a injustiça. É isso que nós somos. Filhos do Deus Altíssimo, que tem esperança nele e somente nele. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor por algum instante, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, porque temos recebido do Senhor todo o bem. Ensina-nos a vivermos como verdadeiros cristãos no pagamento do salário daqueles que trabalham para nós. Ensina-nos a refletirmos os acordos que estabelecemos e cumprirmos eles, para que possamos glorificar o Senhor. Quando injustiçados, ó Deus, dá-nos um coração que aguarda no Senhor, que usa os meios legais, mas cuja esperança está no juiz de toda a terra, e nele, e somente nele, nós confiamos e aguardamos. Ensina-nos a sermos generosos uns para com os outros, bondosos uns para com os outros, a zelarmos pela vida uns dos outros e a buscarmos viver dessa forma para a tua glória, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.